Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Coqueiro. Hoje eu tô aparecendo aqui no Jornal. Você tá achando estranho? Tá achando esquisito? Fica tranquila, fica tranquilo. Vem comigo, porque eu vou dar uma revisão de história. Mas antes de começar qualquer coisa, o canal você tá ligado que é do Vareta. Então faz o seguinte, se inscreve, deixa aquele like esperto e vem comigo para a revisão de história. Vamos falar um pouquinho sobre história geral para a segunda fase da Unicamp. Você deve estar aí esperto, porque essa semana saíram os convocados para a segunda fase. Dá aquele nervosinho gostoso, né? Aquele nervosinho, aquela coisa do tipo, mano, preciso estudar, preciso recuperar o tempo perdido, ou melhor, preciso deixar fina a minha análise para uma boa segunda fase. Então a ideia, gente, é o seguinte, é olhar para o que você tem de deficiência, matar essas deficiências o mais rápido possível e o melhor, aquilo que você é bom, deixar ainda melhor. Então vamos lá, história geral, história do Brasil, temas principais da segunda fase, que são os mais nervosos, os mais nevrálgicos, aqueles que tiram o sono de qualquer um. Mas eu tenho certeza que com essa revisão aqui, você não vai passar em branco. Vamos lá? Então começando aqui, primeiro de história geral, dá uma olhada nesses temas, são temas clássicos, são temas que estão muito presentes na vida de qualquer estudante de história e a Unicamp adora. Você tá ligado? Que a Unicamp é um vestibular extremamente politizado, um vestibular que gosta de temas polêmicos, que gosta de provocar, colocar o dedo na ferida e o mais, gosta de alunos que são leitores, críticos e que consigam concatenar ideias diferentes. Tenho certeza que esse é o seu perfil, então vamos melhorar ainda mais isso aqui. Vamos lá, história geral, começando da antiguidade. Antiguidade clássica é lembrar lá daquele tempo distante, antes de Cristo ainda, que é o período da Grécia e de Roma. O que tem sido muito comum nos últimos anos a Unicamp trabalhar quando ela está tratando de Grécia ou de Roma? A questão feminina. Se você pegar as provas dos últimos anos, você vai perceber que na sua segunda fase, a Unicamp tem despertado um pouco esse lance de qual é o papel social do homem e da mulher e como que isso é discutido na época e como que isso pode ser transportado para a atualidade. Tema recorrente. Então, tome cuidado, principalmente porque na Grécia e em Roma, o papel social masculino em vários textos são apresentados como papéis públicos, ou seja, papéis ligados à política, ao militarismo. Em compensação, as mulheres são colocadas pensando na antiguidade clássica, pensando naquele contexto como personagens de papel doméstico, ou seja, de afazeres domésticos, de controle e administração dos lares. Nesse sentido, o olhar da atualidade para aquele momento pode ser um olhar bastante crítico. Nesse sentido, a Unicamp pede para você tomar alguns cuidados e para você prestar atenção nesse contexto. Beleza? Acredito que seja um ponto muito importante para você que vai fazer aquela segunda fase da Unicamp, então fique atento, beleza? Segundo tema que também é muito importante de história geral, a Unicamp adora esse tema, é a Idade Média. Idade Média é aquele momento bastante complexo, tenso e que, em tese, é o momento no qual nós temos aí a presença do fim da Antiguidade com as invasões bárbaras e o início de uma nova era na Europa Ocidental. Nesse ponto, eu destaco para você a sociedade. Como que funciona a sociedade medieval? Ela é marcada principalmente por uma relação assimétrica, ou seja, uma relação na qual eu tenho grupos de uma elite, principalmente de terras, que são os senhores feudais, e grupos mais da base da sociedade, que são os servos. Lembre-se daquela famosa relação que é a relação de suzerania e vassalagem. Um senhor, um suzerano, ele doa terras para um vassalo em troca de o quê? Fidelidade. É uma época muito bacana, que essa troca de fidelidade, ela lembra muito aquelas séries que vocês conhecem, aquelas séries que tem dragões, que tem famílias de dragões e tudo isso, que tem então um pouco dessa proposta, desses vínculos entre as famílias, através não só dos casamentos, mas também das relações de terra. Então não se esqueça, a suzerania e vassalagem é sempre um item fundamental quando se fala de sociedade da Idade Média. Beleza? Então, você já tem aí duas armas muito importantes na sua mão. Então, cuidado,
que são temas muito recorrentes mesmo na prova de segunda fase da Unicamp de História Geral. Mas, Coqueiro, que mais? Conta mais. Estou interessado, quero saber mais, porque parece que você está manjando desse negócio. Cara, terceiro item, século XIX, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais aparecem em qualquer vestibular. Eu, se fosse você, me inscreveria no canal agora, daria um like, já para ajudar, né? Vamos ajudar o Vareta, ele precisa. Agora, nesse século XIX, cai em todo vestibular. Pode procurar. Vou te dar um tempo, depois que o vídeo acabar, para você procurar o século XIX e ver que eu estou falando a verdade. Então, ó, vem comigo. O que de século XIX? Chegou. O que de século XIX? A gente tem várias coisas legais do século XIX, que são, por exemplo, a segunda Revolução Industrial. Não se esqueça que a segunda Revolução Industrial ela é marcada principalmente por ser um período do século XIX, segunda metade do século XIX, expansão europeia, expansão, por exemplo, da França, Inglaterra e uma expansão econômica muito grande. Então a Europa passa agora a ter domínio sobre os territórios do continente africano, territórios do continente asiático, que são agora dominados pelos europeus. Isso daí se insere num outro contexto, que é chamado de imperialismo. O imperialismo, sem dúvida nenhuma, é presença marcada em bons vestibulares. A Unicamp, tenho certeza, pode trabalhar com esse tema também com você, tá bom? Então, preste atenção que imperialismo é um domínio de um país, nesse contexto europeu ou Estados Unidos, sobre outros países. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos se envolvendo bastante, tendo uma influência muito grande na economia, na política, principalmente de Cuba. Essa relação tensa entre Estados Unidos e Cuba na atualidade, ela vem de um século XIX, dos norte-americanos, tendo uma presença forte na ilha cubana. E isso, claro, entra nesse contexto de imperialismo. Vou te dar outro exemplo. A Inglaterra, outro exemplo, ela tinha um domínio muito forte sobre a China. A famosa Guerra do Ópio é a guerra desse contexto aqui do imperialismo. Isso também já apareceu nas provas aí da Unicamp em alguns momentos. Beleza? Para fechar a parte de história geral, sem dúvida nenhuma, um ponto super importante nesse contexto é o século XX. Quem não conhece nada de século XX é mentiroso, com certeza. Século XX é muito presente. Cara, o que de século XX, Coqueiro? Dá uma força para mim aí, para eu ter mais ou menos uma ideia. Ó, século XX, eu chutaria as guerras mundiais. Não sei se você tá acompanhando o que está acontecendo no mundo, no Brasil, essa coisa de, é fascista, é nazista, é não sei o quê. Isso está muito presente e a Unicamp gosta de alunos e alunas que são leitores, críticos, que prestem atenção nos seus entornos. Então, com certeza, é um assunto que pode aparecer para você pensar um pouquinho sobre isso, para você criticar alguma coisa, para você ler um texto crítico e simplesmente dissertar sobre aquilo. Como você pode perceber, são temas muito presentes na prova da Unicamp. Pensando nisso, tem um curso que vai rodar aí sobre segunda fase, tem um linkzinho que vai aparecer para você se inscrever e principalmente pegar aí as dicas mais importantes para uma segunda fase. Um curso que será feito com a intenção de, inclusive, corrigir algumas questões suas. Tá aí, o que você acha? O que você acha de escrever alguma coisa e passar para mim? Eu corrijo, dou um tapa ali na sua escrita e a gente finaliza com aquela preparação para você para uma segunda fase. Que tal? O que você acha? Eu acho uma boa. Então segue o link aí para você se inscrever, não só nesse curso, mas peço também para você se inscrever no canal e deixar aquele like. Não sou acostumado a ser youtuber, viu? Não sou acostumado, mas estou gostando desse negócio. Bom, vamos falar agora da história do Brasil. Sobre a história do Brasil, o que a gente pode trabalhar? Tem alguns temas que são super importantes de história do Brasil. Eu confesso a você que a história do Brasil, ela tem encantado mais a Unicamp, Você que fez a prova de primeira fase deve se lembrar que a primeira fase ela pesou muito a história do Brasil. A Unicamp pesou demais na história do Brasil na primeira fase e isso claramente vai ser também uma referência para a segunda fase. Então eu acredito que temas de história do Brasil serão muito recorrentes. Então nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco mais com carinho para a segunda fase da Unicamp, pensando nesses temas de Brasil. Vamos lá? Quais são os temas?
Primeiro, a questão colonial. Gente, colônia brasileira é sempre tema de vestibular. De onde viemos? Por que o Brasil tem essas características? Quais são os principais problemas atuais? De onde vieram esses problemas? Então, tá aqui, a montagem desse movimento, da nossa política, da nossa economia, da nossa cultura, tá na colônia. Então, eu apostaria em temas ligados à colônia brasileira. Mas o quê? O quê? Porque a colônia brasileira é gigante, tem N assuntos. Então, eu vou destacar umas coisinhas aqui para você. Ó. Primeiro, escravismo, a questão da escravidão. Um racismo estrutural atual no Brasil, ele tem uma origem. De onde veio esse racismo? Não surgiu do nada. Teve aí as suas heranças na época colonial. Então, a colônia tem uma influência muito grande, a dinâmica colonial, sobre a questão da escravidão no Brasil. E isso, claro, pode ser perguntado na Unicamp. Uma pergunta boa, que faça com que você pense, critique, leia, interprete e consiga redigir uma resposta bacana sobre o escravismo. Segundo item, revoltas. Como a prova da Unicamp é uma prova muito politizada, uma prova que exige de você um conhecimento não só de conteúdo, mas também de mundo. Então eu acredito que revoltas podem aparecer, revoltas coloniais. Vou pensar uma aqui, hipotética, que eu acho bem bacana, que ela pode aparecer porque ela é meio que carta marcada já na Unicamp, que é a Inconfidência Mineira. Então, preste atenção, uma revolta que acontece na região de Minas e que tem como principal projeto romper com o sistema colonial brasileiro. Ou, melhor, uma outra revolta mais legal, que é uma revolta já no período futuro, do período regencial, como a revolta dos malês. Uma revolta que acontece na Bahia, de grupos escravizados que lutavam pela sua independência, pela sua liberdade. É uma palavra tão importante e de tantas interpretações, não só no Brasil colônia, mas no Brasil imperial e também nos dias atuais, a ideia da liberdade e, claramente, das suas interpretações. Beleza? Mais um item, vamos lá, ó. Além de colônia, o que mais a história do Brasil pode aparecer para você? Segundo Reinado. Segundo Reinado é tema quente. É um tema muito presente porque ele define muitas coisas do Brasil dos anos já iniciais do século XX. Mas o que diz Segundo Reinado? Eu imaginaria aspectos políticos. Não sei se você se lembra, mas aqui fica uma dica de ouro. Existe na Constituição de 1824 um item chamado poder moderador. O poder moderador é um poder que está acima da Constituição. Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, ambos usam esse poder para dominar as classes políticas brasileiras. Para você ter uma ideia, Dom Pedro II, ele tinha um poder, o primeiro também tinha, mas foi muito utilizado no Dom Pedro II. Ele tinha um poder chamado de derrubadas. Ele podia dissolver a Assembleia, o Parlamento, a hora que ele quisesse. Em quase 50 anos de governo, Dom Pedro II faz isso 39 vezes. Ou seja, o poder moderador está acima dos outros poderes. Ele domina o cenário político brasileiro e ele refaz o parlamento à sua própria vontade. O que nos dá, então, mais um elemento de domínio político de Dom Pedro II durante o período do Segundo Reinado, entre os anos de 1840 a 1889. 1840 até 1889. Beleza? Bom, o que mais além desse aspecto do Segundo Reinado, nós temos também política externa. Eu destacaria a Guerra do Paraguai. É muito comum aparecer a Guerra do Paraguai, não só na prova da Unicamp, mas em outros vestibulares, mas eu acho que a prova da Unicamp ela gosta de falar da Guerra do Paraguai sobre as interpretações sobre o assunto. Existem várias interpretações sobre a Guerra do Paraguai e elas são super importantes. Vou te dar um exemplo. A Guerra do Paraguai é vista como uma guerra que é do Paraguai, percebe? Mas esse nome Guerra do Paraguai é só nosso. Só os brasileiros chamam de Guerra do Paraguai, porque na real é a Guerra da Tríplice Aliança. Uma guerra forjada por Brasil, Argentina e Uruguai contra os paraguaios, que lutavam pelo domínio da Bacia do Prata e principalmente por um protagonismo econômico na América do Sul. Então, a Unicamp gosta de trabalhar com essas várias interpretações sobre a Guerra do Paraguai e eu acho que é legal você ter isso na sua cabeça. Beleza? Vem comigo para mais um item, olha só, ditadura militar. Não tem como
A prova da Unicamp é politizada. O momento que vivemos no ano de 2022 foi muito discutido. Esse tema da ditadura militar está sendo discutido, muito presente em todos os lugares. Então a Unicamp deve colocar isso também na sua prova. E o mais legal é que quando a Unicamp cobra a ditadura militar, ela pode trazer para você a questão cultural. Talvez uma representação artística, talvez um movimento da música. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, o movimento do tropicalismo, que usava a música como forma de crítica ao governo. As músicas que eram censuradas durante o período aí da repressão, olha aqui embaixo. Então se pegamos aí o AI-5, por exemplo, que é um dos grandes atos institucionais que censuravam, né, as várias liberdades de expressão, liberdade de ir e vir e outras tantas liberdades, tudo censurado pelo AI-5. E o movimento de contestação a essa ditadura militar, chamado de tropicalismo. Então, de repente, pode aparecer isso para você numa prova de segunda fase da Unicamp. Tá? Gente, só dica de ouro. Essas aqui são excelentes. E, digo mais, se prepara, porque tem mais uma dica e essa vai te deixar até assustado. Então se segura na cadeira agora, porque o que vem por aí é coisa boa. Dica última aqui pra você, olha só, Nova República. Cara, estamos falando muito de cultura, de escravismo, de aspectos políticos. A Nova República, a partir de 85 para frente, é considerada já Nova República e o destaque maior está para ela a Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã. Eu destacaria dois itens para ela e para você, dois itens dela para você. Primeiro item da Constituição Cidadã que eu destacaria para você é que ela dá o direito de voto ao analfabeto. Não se esqueça que os analfabetos não podiam votar durante muito tempo. E ela abre esse elemento, esse pressuposto para que eles possam então participar do processo político no Brasil. Então o voto para os analfabetos vem na Constituição de 1988, Constituição Cidadã. E o segundo item, que tem a ver muito com o Brasil Colônia, olha a Unicamp aí, ó, olha a Unicamp trazendo passado e presente com muita intensidade, que é racismo. Racismo é crime inafiançável. Quando isso começou? Constituição de 1988. Então vale a pena você pegar essa dica, porque ó, eu consigo ligar dois assuntos com um tema. De repente o texto constitucional pede para você explicar um pouco dessa relação, de repente alguma coisa ligada ao escravismo do passado, falando sobre a atualidade numa letra B. Estou dando possibilidades e tenho certeza que algumas delas, várias, espero que todas, apareçam para você na segunda fase da Unicamp. Beleza? Peço mais uma vez para você se inscrever no canal do Geo Raiz. Vamos ajudar o Vareta, gente. Vamos ajudar. Ajuda o Vareta aí. Ajuda. Senta o dedo aí no like, na inscrição. Deixa tudo lindo, maravilhoso. E mais uma vez, vou botar aqui embaixo para você, aqui em cima, aqui em algum lugar no vídeo, você vai achar aí o link para você se inscrever nessa revisão de segunda fase da Unicamp, que tá uma revisão, tá showzaço de bola, revisão de história, bacana, bem feita, para que você tenha um sucesso absurdo e conquiste essa vaga na maravilhosa Unicamp, uma baita universidade que tá te esperando de braços abertos para você ser um excelente profissional. Beleza? Um grande abraço para todos vocês e para você que está me assistindo, um grande abraço, valeu mesmo, obrigado e até mais. Valeu, tchau!